Elivaldo, continua aí. Você fica à vontade se você quiser fazer perguntas e interferências aí direto de Bacabal, no Maranhão, onde está o Elivaldo Barbosa, porque aqui no estúdio nós vamos conversar com o senador Elmano Ferreira do Podemos. Senador, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Fica à vontade, senador. A gente começa perguntando para o senhor sobre os números da pesquisa Opinar, que foram divulgados essa semana. O senhor é pré-candidato ao governo do estado, aparece em terceiro lugar, tecnicamente empatado dentro da margem de erro com o deputado Luciano Nunes, mas muito distante ali ainda do governador Wellington Dias. Há tempo para correr atrás e reverter essa situação? Há tempo. O jogo começou ontem, né, com essa dissidência aí na área do governo, né? Na base do governo. Mas fiquei satisfeito, sim, estou satisfeito por ter sido lembrado, embora a decisão nossa em ser pré-candidato a governador, colocando o nosso nome à disposição dos piauienses, fundamentados em duas coisas. O primeiro, o que está aí. Não é o Estado, quer dizer, o Estado está numa situação dramática. Ou seja, o governo do Hélio acabou. O governo do Hélio acabou e acabou a estrutura do Estado. Essa que é a realidade. E colocamos o nosso nome em segundo lugar porque, diante desse caos administrativo e político até, que é uma negação ao que o partido do governo sempre pregou, é uma negação, não poderia me omitir. Não poderia me omitir. Com o amor que eu tenho ao Estado do Piauí, e decidi, primeiro, mudar de partido, que eu mudei de partido, para que eu pudesse ter essa oportunidade. Em segundo lugar, em função, quer dizer, tendo a minha biografia, a minha história no exercício de cargos públicos, e também a experiência que eu tenho e o amor ao Piauí, tomar essa decisão. E o fiz. Por último, me afastando do Senado, da República, do Senado, para tratar de interesse particular, consequentemente, sem ônus para o Estado, para a sociedade, abri mão disso por 121 dias e estou colocando o meu nome à disposição e de consideração da população como pré-candidato, calcado também, sobretudo, na minha experiência administrativa. O Piauí viu o que nós fizemos em pouco tempo aqui em Teresina. E o que nós fizemos em Teresina é um espelho do que nós pretendemos fazer aqui no estado do Piauí. Elivaldo, tem uma pergunta para o senhor, lá direto de Bacabal. Elivaldo. Senador, bom dia. O seu companheiro de chapa, ou possível companheiro de chapa, pré-candidato a senador, doutor Pessoa, tem sido bastante assediado aí nos últimos dias, principalmente aí depois dessa situação do MDB, situação nova do MDB no governo do estado, para uma candidatura não mais ao Senado, mas ao governo do estado. Como é que o senhor tem encarado essa possibilidade admitida pelo próprio doutor Pessoa, senador? Realismo. Aliás, eu queria desejar boa sorte a você aí, cumprimentar esse grupo vitorioso, o Grupo Claudino, com seus 60 anos lá no Maranhão e seus 50 anos aqui no estado do Piauí, quando chegaram lá, aí onde você está, em 58 e aqui em 68. Mas, veja, eu estive com o pessoal ontem em duas reuniões, uma na minha casa, ele, o Frank Aguiar e eu. E em seguida, uma outra com o grupo de 8 partidos, dos quais o doutor Pessoa, presidente do Solidariedade, e eu, presidente do nosso Podemos. Podemos transformar o Brasil e o Piauí. Vamos transformar o Brasil e o Piauí. Pois bem, e Pessoa tem condições de ser candidato a qualquer cargo. É uma grande e inquestionável liderança no estado e principalmente aqui em Teresina. Ele está, nesse instante, chegando em São Paulo para uma nova reunião com a direção nacional do Solidariedade e vamos aguardar o retorno dele. Então, mas essa conversa com os três aí, Frank Aguiar, doutor Pessoa e Elmano, seriam, na sua opinião, os três na mesma chapa? Dá certo? Dá os certo. Dois candidatos ao Senado e o seu candidato ao governo? Veja bem, os dois candidatos ao Senado e ao governo. Isso aí já está certo de que eles formarão conosco, na nossa chapa, tanto o nosso querido e estimado Frank Aguiar como o Pessoa. Se, porventura, houver algum problema, qualquer problema, ele continuará conosco. Ou seja, ontem ficou acertado
de que os três marcharão juntos nessas eleições, tendo o Elmano, não é, como pré-candidato a governador. Agora, o Franco Aguiar, com quem estive há 45 dias, porque ele estava adormecido lá em São Paulo, não é? E com a vontade muito grande de servir ao Estado do Piauí. Ele manifestou esse desejo e vai servir ao Estado do Piauí, como senador da República. Então, vamos aguardar o retorno, pessoa que ficará conosco, qualquer que seja a situação, essa chapa está formada, e o Frank me disse, como disse anteriormente, há 45 dias, que tem um problema com o partido, mas que já estava resolvido. Problema com o Silas e com o Gessivaldo. O senhor, quando foi prefeito de Teresina, o senhor acabou de citar a sua experiência administrativa, fez uma campanha muito em cima do slogan e do velhinho trabalhador. O senhor vai usar isso de novo na sua campanha? Não sou eu. Essa história de velhinho trabalhador, quando nós assumimos cabelos brancos e tal, ficaram mais brancos ainda, nesses 2 anos, 9 meses, foi o povo. Olha o velhinho, olha o velhinho, olha o velhinho ali, só me via nas obras. Aí depois o povo passou, o velhinho trabalhador. E, na época, a empresa de marketing usou esse slogan, mas hoje eu entro pelo interior, não tem jeito. É o velhinho trabalhador mesmo, sabe? E eu sou trabalhador, eu estou preparado, como estive, para trabalhar por esse Estado. Tenho vontade, tenho disposição. Se eu for ter disposição para enfrentar essa campanha, eu terei muito mais para governar o Estado do Piauí. Eu estou firme, hoje já caminhei, já fiz academia, ou seja, estou tinindo. Energia. Que a campanha vai ser bonita. O senhor falou... Porque é o Davi contra o Golias, quer dizer, é o pequenininho, o servidor público aposentado contra uma estrutura monstruosa, mas a coragem, e eu tenho certeza que o povo estará conosco. Isso eu tenho convicção nessa pré-campanha e a campanha logo após as convenções. Já tem data a convenção do Podemos? Já de princípio, ontem ficou acertado com esses 8 partidos, que será no dia 3. Dia 3, portanto, já 2 dias do final do prazo. Agora, só para a gente encerrar, senador Elmano, sobre essa dissidência que o senhor mesmo assim falou, e o Elivaldo também comentava, que o jogo começa agora com essa dissidência na base governista. O senhor considera que isso tem que peso na campanha? Não, veja, o PMDB, no meu entendimento, eu já estive no PMDB, fiz grandes amizades e saí, motivos superiores, etc. É um partido para ter, pela grandeza dele, é um partido que tem hoje o presidente da República, que, pelo PT, diz que foi o golpista, todo o pessoal do PMDB é golpista. Eu não entendo, esta ali, não dá para entender. Quer dizer, então, é por isso que os partidos têm que ter, todos têm estatutos, etc., mas tem que ter programas, coerência. Aqui, há 30 anos, se vive, todos querem pertencer ao governo. Hoje não existe mais aqueles partidos de oposição autêntica, oposição verdadeira, oposição que traduza, quer dizer, uma manifestação da sociedade. Quer dizer. Então, isso aí lembra-nos, por exemplo, o procedimento do governador, isso lembra a época da Arena, do PFL, mas hoje eu não vejo partidos, quer dizer, como teve no passado o MDB histórico, que voltou ao MDB, mas não é o MDB daquela época, e Partido Comunista e os partidos de esquerda, quer dizer. Então, hoje, todos querem participar do governo. É o que o Hélio dizia, tudo conosco, estarmos juntos, não estamos juntos hoje, porque ele rasgou o programa de governo, que ele, como governador, a Margarete, candidata a vice, e nós outros, e os partidos, fizemos um programa de governo. Se elegeu, foi buscar, enfim, a oposição, aí juntou logo um governo, pensando nas eleições desse ano. O Hélio trabalha, e a razão maior, eu sou candidato, pré-candidato há 2 meses, e agora é que estou intensificando, quer dizer, respeitando a legislação eleitoral. O governador Hélio trabalha para se reeleger agora, desde 2015, e já está pensando nas eleições de 2022, que o vice tem que ser do partido, da mais estreita confiança dele, para que ele se desincompatibilize em 2022,
para ficar até 2030. E jamais, não é democracia. A democracia se caracteriza pela alternância do poder. Agora, você querer, vou ficar aqui 30 anos, esse não era o discurso da década de 80? Não era, é uma contradição. É inaceitável, razão pela qual estou colocando o meu nome à consideração dos piauienses, para mudar, para trabalhar pelo Estado, como nós demos uma demonstração de dedicação, de abnegação e opção para trabalhar pelo Estado. Não é possível, eu não acredito que o Piauí dê um 4º mandato a quem deveria ter transformado. 12 anos, minha querida Nádia e meus telespectadores que nos ouvem, em 12 anos, eu transformava esse Estado. Eu jamais chegaria para pedir um 4º mandato. Não, jamais faria isso. Porque não teria feito no primeiro, no segundo, no terceiro. Agora, de se apresentar como um Estado arrasado, eu tenho medo até de, sendo eleito, e vou eleito, para como reconstruir, vou reconstruir. Desde a máquina do Estado, valorizando a educação. A educação em greve há mais de vai fazer 2 meses. Os consignados, eu sou servidor público, e sindicalizado, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco, como aposentado. Eu sou sindicalizado. Já recorri muitas vezes ao empréstimo consignado, mas a instituição que eu pertencia passava para o banco ao qual foi feito o contrato. Hoje nós vemos servidores públicos que têm dificuldade, não pode comprar a geladeira, está no SPC, e nem tem a saúde. A saúde é a vida. Quer dizer, está aí todos os hospitais hoje, clínicas, etc., preterindo 300 mil funcionários servidores independentes. Isso não pode continuar, não pode continuar. Eu queria agradecer, então, ao senador Elmano Ferrer, pré-candidato do Podemos ao governo do Estado, aqui pela entrevista ao Notícia da Manhã. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço. Desculpa o excesso aqui do tempo que eu passei. Tá certo. Obrigada.